Hoje é dia de falar de carro elétrico aqui no canal a bordo do Taycan GTS. A gente já falou de duas versões do Porsche Taycan, mas o GTS faz jus a essas três letras, tem quase 600 cavalos durante o overboost e outras coisas bem legais que a gente vai conhecer a partir de agora. Saudações, pessoal! Bom, hoje é dia, então, semana, aliás, de teste com o Porsche Taycan GTS. O Taycan, desde que ele foi lançado, ele chamou a atenção da imprensa especializada e também dos compradores da marca, porque, lógico, é um Porsche elétrico. No primeiro momento, você podia pensar, pô, realmente a marca perdeu um pouco da sua essência, mas, como a gente sabe, principalmente guiando esses carros, a gente vê que a dinâmica de direção, além do estilo, que eu vou falar um pouquinho, ele fala muito, ele conversa muito com a Porsche. Tudo dele é muito relacionado à Porsche. Então é um carro realmente que tem um desenvolvimento técnico muito grande. E uma coisa interessante desse carro também é que lá fora já saiu uma versão nova. Quase nada de mudança estética, mas aquela tecnicidade germânica, então ele traz mudanças muito importantes, especialmente em termos de configuração, de eficiência energética, configuração mecânica. Tem várias novidades por lá. Esse carro novo vai chegar por aqui no final do ano. Mas essa versão GTS, como eu falei, faz jus à versão GTS, o GTS clássico dos Porsches, e a gente vai entender um pouquinho agora por que ele é um carro tão bacana de andar. Muito bem. A primeira coisa que se destaca no Taycan, sem dúvida, é o tamanho, dimensões. Então são 4,96 m com 2,90 m de entre-eixos, cara. Entre-eixos realmente é uma grande vantagem desse carro. É um carro para 4 pessoas, não é um carro espaçoso para 5, 4 pessoas vão bem. Ele tem uma bateria em T, que é uma grande vantagem, porque ao contrário de outros elétricos, você não fica com as pernas muito dobradas, a gente já vai ver isso. Então isso é uma vantagem. Tem várias motorizações e potências diferentes, né, melhor dizendo. Uma coisa legal é que ele tem, essa versão também tem dois motores elétricos, estão totalizando 517 cavalos ou 598 cavalos durante o overboost, com 86,7 kgfm de torque. É bastante potência e muito torque, especialmente que é entregue de maneira instantânea. Além disso, ele é o único elétrico desses premium que traz o câmbio de duas marchas. Isso faz uma eficiência, muita diferença quando a gente fala de eficiência energética, e esse carro se dá muito bem nesse contexto, né, quando a gente fala de aproveitamento da energia da bateria. Começando aqui a falar do estilo, eu comentei sobre a ideia quando o carro chegou, Porsche elétrico, né, uma coisa, pô, como assim? Né? Agora já sabemos que tem SUV elétrico da Porsche também, mas olha que interessante, uma coisa que é legal do Taycan é justamente que ele conversa com toda a linha Porsche, aliás não só ele, como outros modelos também. Olha o detalhe desse conjunto óptico com os faróis Full LED Matrix, né? Olha só. Esse conjunto óptico é muito interessante porque a gente tem aqui o DRL, que é o mesmo que a Porsche usa também nas pistas com 919, ou seja, todos os Porsches acabam tendo esses 4 pontos, além da iluminação central, mas eu digo do DRL, que chama atenção por conta disso, né? Então você identifica um deles à distância. A versão GTS, caiu um galinho aqui, a versão GTS, eu falei que no 911, até algumas gerações atrás, era aspirada, né? Agora todos são turbos, já há algum tempo, mas ele tem alguns detalhes que fazem a diferença. Ó, um detalhe aqui, fibra de carbono, essa saia preta é uma coisa muito legal, esse spoiler dianteiro na cor preta. Temos aqui também, ó, os detalhes em preto dos logos, capa de retrovisor, coluna B, coluna C, um detalhe aqui também das maçanetas na cor preta e as saias laterais. Então essa é uma diferença estética interessante quando a gente fala da versão GTS. Uma coisa que eu gosto dos Taycan é a suspensão pneumática. Isso é uma grande vantagem. Aqui ele está no modo mais baixo, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas essa diferença de altura salva o carro, meus amigos. Detalhe aqui para as rodas de 21 polegadas, também na cor preta, mas tem outras opções do configurador. Olha o tamanho do disco de freio também. E esses carros são bem usados em pista, teve o Festival Interlagos recentemente. Olha só, 265/35/21. Ou seja, um pneu que tem um perfil baixo, portanto ele sofre um pouco aqui no nosso asfalto. Essa é uma questão. Ele usa aquela medida na frente e na parte traseira o 305/30, ou seja, perfil bem baixo,
mas a suspensão ele tem uma rigidez torcional maior que as outras versões. Ele acaba sofrendo aqui no nosso asfalto. Uma característica interessante do Taycan é que ele tem duas entradas para abastecimento, dois bocais de abastecimento. Esse aqui é para o abastecimento rápido, ou seja, a famosa corrente contínua. A abertura e o fechamento são bem legais, né? E desse lado aqui a gente tem o abastecimento para corrente alternada. É a carga lenta, né? Então você consegue ter essa vantagem, né? Não precisa ficar arrumando na bomba de combustível elétrico, de energia de um lado ou do outro. Eu falei sobre o desenho e essa silhueta dele lembra muito o 911. Aliás, essa é uma característica muito atual dos Porsches que deixa todos, de alguma forma, sejam carros, sedãs, cupês, seja o que for, sejam SUVs, dentro desse mesmo estilo do 911. Eu acho que a Porsche conseguiu fazer isso muito bem. Olha a bitola traseira, como ele é um carro mais musculoso na parte traseira. É um carro, aliás, vale ressaltar que ele chama muita atenção quando a gente anda pela rua e pela estrada. Eu viajei com esse carro, chama muita atenção. Outros detalhes aqui, ó, temos também aqui atrás fibra de carbono, esses apêndices aerodinâmicos que também tem uma função interessante. E o conjunto óptico traseiro também conecta ele aos outros Porsches e complementa essa história toda. Aqui a gente tem uma questão interessante. O porta-malas tem uma capacidade razoável, ele acaba tendo uma boa capacidade no geral. Porém, aqui a gente tem o pneu sobressalente. Esse pneu sobressalente ele dificulta um pouco o acesso ao porta-malas para colocar bagagens um pouco maiores e maior volume. É o único senão aqui nessa parte de carregamento. Agora o detalhe sobre a questão do espaço interno. Uma coisa que eu acho bacana, eu falei isso na matéria do Turbo S, o Taycan não tem moldura nas portas, olha que interessante. Então o vidro já desce direto, fica muito bonito, né? Ele tem um estilo de sedã coupé, exatamente por conta dessa característica. Fica muito bacana mesmo. Olha quem está aqui. E aí, Porsche? Curtindo aí o carro que leva o seu nome? Enfim, o Porsche está aqui hoje também. Detalhe interessante que a gente traz aqui sobre o acabamento. E esse é um diferencial da versão GTS que é muito interessante, né? A questão de acabamento. E detalhes de acabamento de maneira geral. E aí, garotinho? Daqui a pouco a gente vai ali. Relaxa aí, não vai latir para os outros cachorros, hein? Aqui, eu falei, é um... Olha só. Ei, menino. Eita. É um espaço para 4 pessoas. Ele tem um bom espaço para as pernas. É um pouquinho elevado, mas não é tanto como alguns elétricos híbridos que a gente viu. Temos uma tela, isso é um opcional também. Você pode ligar aqui o que você quiser para assistir. Apesar que você está meio próximo, né? Não sei. Eu acho que eu estou meio próximo. Me sinto meio próximo aqui para assistir. Eu, particularmente, no meu, se tivesse um... Eu teria 911, né? Mas se tivesse um Taycan por acaso, muito dinheiro, eu falava, vou comprar um Taycan também, eu usaria, eu não teria essas telas. Eu acho que para mim incomodaria um pouco. E aqui a gente tem a opção de regulagem do ar-condicionado, também ventilação, ele é tudo eletronicamente controlado numa tela para os passageiros que vão aqui atrás de maneira muito cômoda e muito confortável. Mas esse acabamento da porta, e agora a gente vai ver na dianteira, é sensacional. Olha que bacana. Sem moldura na janela, né? Fica legal, cara. É uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse carro, esteticamente falando. Temos aqui 18 posições de banco, dá para encontrar a melhor posição e salvar na memória, o que é melhor. Mas dá uma olhada no acabamento desses bancos e como esses bancos esportivos se destacam, né? Cara, muito legal isso aqui. Teto translúcido também. Aqui você entrou no carro, pisou no freio, ele tem um modo de acesso, então o banco vai para trás, vai para frente, depois eu botei um pouquinho mais para trás para poder mostrar o painel. E o acabamento em Alcântara é sensacional, meus amigos. Alto nível, né? O acabamento vai para cá, olha que legal. Vem para cá e tal. Deixa eu ligar aqui as telas, que eu acho que é uma das coisas mais interessantes desse carro, é justamente o uso, as telas, né? Na verdade a tela... Muita gente comenta isso nos vídeos, mas essa é uma tendência, meus amigos, não tem volta. Vai ter tela agora em qualquer coisa, daqui a pouco até um Kwid vai ter tela digital, acreditem.
Volante de 3 raios, eu vou colocar aqui no drive só para a gente poder ter uma mobilidade, né? Basicamente, volante de 3 raios, você controla o áudio, tem sistemas de segurança muito avançados, o Sport Chrono aqui na frente também. E, como todo Porsche, a gente tem um detalhe desse painel, mesmo digital, com os instrumentos. Então, você navega por aqui ó, pelo volante, e você vai indo. Está lá do lado, por exemplo. Né? Ó, 35% de bateria. Ó, informações, mídia, modo de direção, Sport Chrono, tá vendo? Você coloca aqui, quando você vai no autódromo, dá um tempo, fazer um tempo de volta, alguma coisa desse tipo. Navegação, viagem, isso é uma coisa interessante desse carro, como ele consome pouco. Né? Esse diferencial do consumo é uma boa. Você andando nas velocidades das vias, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Daí, você clica nesse botão aqui, ó, e você muda para outro. Tá vendo? Tô lá. Força G, PDCC também é um sistema de ajuste. Quando você está em pista, né, você consegue ver isso funcionando de uma maneira mais eficiente. Informação de pneus, vai medir acima de 25 km por hora. Cliquei de novo aqui, eu vou para o central. Tá aí, ó, central, medidor de energia, o mapa expandido, no mapa expandido, assistente de visão noturna. Isso aqui é um negócio muito legal, cara. Assistente de visão noturna, olha só, tá vendo? Tem uma mulher passando ali, o cachorrinho dela vai passar, quer ver? Olha que interessante. Passa lá, meu filho. Eita, a dona tá lá na frente. Passa lá, ó, ele vai passar, ó. Ó que interessante esse sistema. E olha que desenvolvido esse sistema também. Parou no poste. Vamos lá, meu rapaz, aparece aí nas filmagens. Deu aquela, né? E tá aparecendo. Olha lá, olha ele. Olha lá, apareceu pequenininho, mas apareceu do lado esquerdo. Muito legal, né? O primeiro carro que eu peguei com câmera de visão noturna foi um BMW, interessante. Esse mapa expandido, ele te mostra uma coisa que não é novidade, mas é interessante, né? Também o mapa geral aqui mais aberto. Né? Eu, claro, gosto de ver aqui, ó, tem a opção, deixa eu voltar aqui, o mapa expandido, vamos voltar, mapa normal, mas eu quero o medidor de energia. Medidor de energia, sim. Aqui mostra aceleração e velocidade e autonomia também aqui no centro. Nessas telas a gente controla tudo. Aqui para o passageiro, você leva a sua esposa para andar, ela fica olhando aqui porque mostra, tá vendo? Você tá rápido? Não, bem, tô a 120, tá? Ela vê aqui. Força G, dá para fazer essa configuração aqui também. E aqui essa tela central, que nós temos um atalho para tudo isso aqui embaixo, a gente tem todas as opções de customização. Então, ó, módulo de direção, tá vendo? Até o Sport Plus. Chassi, vai ficando mais rígido. A altura do chassi, a gente tá no baixo, tá vendo? Para entrar na garagem do prédio, põe no elevar. Recuperação, é a recuperação da energia, né? E vai funcionando aí. Som, o som eu deixei ligado aqui só, mas é aquele som de carro elétrico, nada de outro mundo. Assistente, dá para você fazer tudo aqui, os assistentes de segurança do carro. Viagem, né? Aqui ó, temperatura, autonomia total, consumo médio, distância. Eu fiz 2 viagens, né? Fui para um dia e outro, aliás, né? Conforto. Aqui você customiza tudo, ventilação de banco, a entrada conforto, dá para você fazer tudo exatamente assim. Mas aqui você define tudo do carro e isso é bem simples de fazer, é bem prático também. Então, isso aqui também, você vai carregar, por exemplo, que é uma coisa que eu já mostrei aqui, na outra matéria, com Cross Turismo, ó, autonomia, quando você vai carregando, ele vai te mostrando aqui, inclusive, a energia que está entrando. Isso é uma grande vantagem desse carro, ele pode receber até 270 kWh de energia, é muita coisa, meus amigos, para uma bateria de 93 kWh. E também tem uma outra coisa que te ajuda, ó, a gente tem aqui uns atalhos também no painel, então, né, aqui. Mas aqui você não vai escolher a altura, você pode abaixar tudo ou subir tudo, entendeu? Não tem meio termo. Outra coisa interessante aqui é que nesse menu aqui, tá vendo? Que você tem o carregamento, você pode abrir as tampas também de carregamento e o porta-mala ou o dianteiro também. Eu vou abrir aqui agora o dianteiro e dá para fazer tudo por aqui também. E aqui, além da imagem que vocês viram, né, dessa parte, nós temos isso aqui, que é um cabo, né, um adaptador, que ajuda muito. Você está num lugar que não tem nem carregador lento e nem o rápido, muito menos, né? A distribuição de carregadores só tem aqui perto de São Paulo praticamente, alguns outros lugares, mas é pouco ainda. Você carrega na tomada comum, demora mais, mas enfim, você consegue andar com o carro pelo menos.
muito bem. Porsche Taycan, meus amigos, eu comentei já em outras matérias, né? Se fosse para escolher um elétrico premium, falar, putz, escolhe aí um elétrico, cara, para mim seria o Taycan. Eu acho ele de longe o melhor elétrico premium que eu já tive a oportunidade de andar. Ele é um carro muito bem acertado sob vários aspectos, né? Tem muito chão, tem números muito bem acertados de consumo, que essa é uma questão sempre preocupante em elétricos, né? A gente falou do ID Buzz, né, recentemente, e eu comentei nessa questão, né, sobre consumo do elétrico, o consumo em velocidades um pouco mais elevadas, enfim. Então é uma coisa que realmente é uma preocupação, né, a questão do consumo. Mas além disso, né, a questão da dirigibilidade em si. O Taycan em suas variações, a gente andou em 3, né? Esse é o terceiro. Então a gente falou do Turbo S, depois falamos da perua, né, Station, e depois, né, agora falando do GTS. Cara, esse carro faz curva de uma maneira sobrenatural, quase, né? Não espanta, claro, porque é um Porsche, mas assim, a Porsche desenvolveu um carro elétrico no melhor estilo Porsche, sabe? Isso que é muito legal, sabe? Essa questão de fazer um trabalho extremamente competente. Olha só, extremamente bem feito e extremamente técnico, sabe assim? Isso que é muito legal, né? Nos carros alemães, de modo geral, mas falando de Porsche, eles conseguem chegar e desenvolver coisas fantásticas, né? O Taycan é um desses produtos, é um carro que tem tudo que um Porsche precisa ter e traz essa tradição toda, essa história toda de uma maneira incrível, né? Então aqui a gente tem uma dirigibilidade aprimorada, como eu falei, contorna curvas com uma precisão fantástica, tem um acabamento sensacional, tem um estilo que eu acho bacana entre os carros elétricos, né? Eu salientei isso na apresentação, né? Essa questão dos paralamas, o desenho que nós temos aqui é uma coisa muito legal, né? Porque eles conseguiram sintetizar o espírito da Porsche nesse carro e o espírito dos outros modelos da marca. Então isso é incrível. E o conjunto, né? O Taycan começa lá com uma versão inicial, depois tem o 4S, depois temos o GTS, que é uma versão intermediária, mas o GTS na Porsche, ele tem muita força, né? Ele é um carro que tem um peso no nome, que é fantástico. E depois Turbo S, que são, putz, ainda mais absurdos, né? Pensa num negócio animalesco, o Turbo S. Mas esse aqui, meus amigos, com seus mais de 500 cavalos, vou falar para vocês que isso aqui é impressionante, sabe assim? Ele anda em trilhos, é uma expressão muito usada, muito comum, mas esse cara anda sobre trilhos. Realmente é fascinante andar de Taycan por conta disso. Lógico, não tem ronco, não tem uma série de coisas que a gente gosta, mas fora isso, né, a parte técnica dele, a tecnicidade, suspensão com bolsas de ar facilitando o acesso, a vetorização de torque, tudo isso somado, transforma a experiência de andar em um deles em algo incrível. E se o cara só andar no Taycan, ele vai falar, cara, como assim, né? Como assim do carro elétrico? Porque o Taycan, ele é muito absurdo, cara. Ele é um negócio demais, né? Muito legal mesmo. Uma coisa interessante, falando agora de ergonomia, é que você tem comandos aqui, como eu mostrei, né? E nós temos comandos também muito bons
muito práticos, né, na verdade, aqui, né, no painel. Se inspiraram no painel satélite Volkswagen, será? Brincadeiras à parte, né? Você tem os comandos aqui que são muito bem acertados, né? Baixar a suspensão, aumentar. Isso é uma coisa legal. Você sai no modo regular de altura e quando você está acelerando um pouquinho mais a estrada, ele entra no modo mais baixo. Então daí sim, ele entra no modo mais baixo, que andar na cidade com isso é um problema, né? Mas uma grande vantagem desse carro que eu citei aí em relação, por exemplo, ao Audi e-tron, que não seja o RS, é que o e-tron não tem essa suspensão pneumática. E isso, meus amigos, é uma questão realmente delicada, porque raspa, cara. Raspa o assoalho, e isso é de doer o coração, né? Já falei com vocês sobre isso. Dói o coração, cara. É um negócio... dureza, é absurdo mesmo. Modos dinâmicos a gente tem aqui, então você pode mudar aqui no botão, ó, Sport, Sport Plus, Individual e o modo Range. O Range, na verdade, é um modo onde ele mantém visor desligado, ele muda uma série de parâmetros para você eventualmente chegar no seu destino. Dessa forma, se estiver precisando, então, eu desliguei aqui uma interrupção para passar o pedágio, tinha uma fila ali, ficar gastando à toa tempo. Mas dessa forma, essa opção Range, ela é boa eventualmente se você precisa de uma autonomia maior. Você vê, 202, quando eu coloco no Range, ela vai para 218, né? Mas estou tranquilo na prática, enfim, ele muda inclusive, né? A suspensão abaixa, tal. Tudo isso para otimizar bastante. Mas essa é uma vantagem, essa é uma característica do Taycan que eu acho realmente bem acertada. Ele é um carro que tem uma autonomia que bate exatamente com o que mostra aqui. Mas, logicamente, isso tem alguns parâmetros importantes para seguir. Por exemplo, eu, por conta do meu trabalho com o CNH e tal, de vez em quando dou uma esticada, sim, mas eu gosto de andar no limite da estrada, 120, 110, 100, dependendo dos limites. Andando dessa forma, você consegue, sem dúvida, extrair essa autonomia, extrair realmente essa eficiência energética do Taycan. Ou seja, outros elétricos você tem que até diminuir a velocidade eventualmente. O Taycan, ele é muito honesto nesse ponto. Talvez por conta de ter o câmbio de 2 marchas, sim, é um diferencial importante. Ele consegue realmente ter bons números de consumo no quesito autonomia, ou seja, você vê uma autonomia, é exatamente isso que ele vai respeitando, né? Ele vai cobrindo essa autonomia exatamente quando você anda dentro da velocidade. O que se comentou muito foi porque o Taycan é o carro que não está vendendo tanto, porque o consumidor médio do Taycan, né, o dono de Porsche e tal, ele não consegue ir para Campos do Jordão e voltar com uma carga de bateria. Então, veja bem, provavelmente o perfil do dono de Porsche é o cara que anda um pouco mais rápido. Só que assim, um 911, você anda um pouco mais rápido, você chega em Campos do Jordão, você abastece e volta. O elétrico não dá para você abastecer, só se você tiver lá sua casa, algum hotel, alguma coisa, e conseguir abastecer. Mas um ir de volta rápida, sem abastecer e andando acima do limite, é complicado, entendeu? Esse é o calcanhar de Aquiles, cara, nos carros elétricos. Eu sempre falo isso aqui nas matérias, e é uma coisa que realmente tem que ser entendida para poder ter carro elétrico e para poder falar do carro elétrico de uma maneira objetiva, sucinta, né? O carro elétrico, logicamente, se ficar acelerando para valer, ele vai engolir a carga da bateria. Mas fora isso, o Taycan é um dos melhores nesse ponto, porque ele tem um acerto extremamente bom em termos de autonomia. Eu já fui para a pista da Ford em Tatuí, e naquilo eu aproveitei para carregar, mais por segurança. Mas vim aqui em Itu hoje no lançamento da Kia, ou seja, dessa forma, usando dessa forma, você consegue, né, uma autonomia legal. Isso é muito bacana. Mas o carro é sensacional, né? Realmente a gente tem aí tração integral, esse câmbio de 2 marchas montado no eixo traseiro,
uma dinâmica de condução fantástica, um carro que tem números de aceleração incríveis também, né? E a dirigibilidade dele é muito prazerosa, sabe assim, cara? Eu acho que pra mim é uma das coisas mais legais, a dirigibilidade desse carro, como ela é boa, sabe assim? Você vai andando com ele e ele é confortável também, cara. Eu acho isso muito bacana. Valores aparecendo aí, daí tem as outras opções. Mas o GTS eu queria andar, porque é um carro que eu gosto muito. Essa padronagem de banco, tudo mais, é fantástica, meus amigos. E no configurador da Porsche é um paraíso para quem gosta de carro. Dá para mexer tudo, configurar o que você quiser, né, cara? É muito legal. Já vou me despedindo. Olha lá, uma aceleradinha dessa já engole alguns quilômetros. Mas assim, se você andar a 140 com esse carro, cara, o consumo é um negócio delicado. Pro elétrico, principalmente por conta da dificuldade de encontrar lugares para recarregar, como eu falei na matéria do iDBus recentemente. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais. Tchau, tchau.